Na vastidão incompreensível do cosmos, onde estrelas e galáxias giram em danças eternas e silenciosas, existe uma entidade cuja existência transcende os limites da compreensão humana. Azathoth, o núcleo caótico, uma divindade tão antiga quanto o próprio tempo e tão terrível que sua mera ideia desafia a sanidade. Em algum lugar nas profundezas insondáveis do espaço, Azathoth jaz em um estado de sonho sem fim, cercado por uma corte de demônios que tocam incessantemente uma música dissonante, mantendo seu sono perturbador. Azathoth, o sultão dos demônios, repousa em seu trono no centro do universo, o lugar onde as realidades se entrelaçam e se desfazem. Um domínio onde as leis da física são meras fantasias. Indescritível em sua essência, Azathoth é um ser cuja verdadeira forma escapa à compreensão humana, um terror que transcende a definição. A mente humana, limitada e frágil, não pode conceber tal presença sem se perder nas sombras da loucura. Azathoth encontra-se cercado por uma corte macabra de demônios que tocam flautas e tambores em desarmonia. Este verdadeiro hino ao caos o mantém como que em um transe profundo. Há quem diga que se a música parasse, Azathoth despertaria, e com ele a realidade como a conhecemos se desintegraria em um piscar de olhos. No início de tudo, em sua existência solitária, cercado por sua corte ininterrupta zoada, Azathoth sonhava. E desses sonhos nasceu o universo. Não foi um ato de criação deliberada, mas um acidente, um subproduto da existência de um Deus cósmico cego e idiota. As ondas de caos que emanavam de Azathoth, desprovidas de qualquer lógica ou propósito, colidiram e dançaram em um balé cósmico de pura anarquia. Dessa dança caótica surgiram galáxias, estrelas, planetas e eventualmente a vida. Tudo sem intenção, tudo sem sentido. Este universo, fruto dos sonhos indiferentes de Azathoth, era um lugar de terror inimaginável, onde a ordem e o propósito eram ilusões fugazes. A vida, em sua miríade de formas, era nada mais do que um acidente efêmero, uma nota dissonante na música eterna que mantinha Azathoth adormecido. A humanidade, com suas aspirações e conquistas, era insignificante, um grão de poeira flutuando em um cosmos indiferente e sem fim. Em sua morada eterna, Azathoth não conhece moralidade ou consciência. Ele existe além do bem e do mal. Um conceito estranho e alienígena às noções humanas de ética e propósito. Ele é a encarnação do absurdo cósmico, um lembrete constante de nossa insignificância diante das forças primordiais do universo. Ao contrário das deidades tradicionais, que são frequentemente vistas como protetores ou justas, Azathoth é um deus sem consciência, sem propósito e sem compaixão. Um ser cuja existência é sinônimo de aniquilação. Azathoth é frequentemente descrito como ponto de origem de outras entidades cósmicas e horrores inomináveis. Dele emanam criaturas como Nyarlathotep, o mensageiro caótico, e Yog-Sothoth, o guardião dos portais e do tempo. Essas entidades, junto com inúmeros outros seres, formam uma hierarquia de poder que se estende através das dimensões e realidades, todas ligadas de alguma forma ao núcleo caótico. Entre os servos de Azathoth, Nyarlathotep, o caos rastejante, se destaca por sua singularidade. Enquanto Azathoth encontra-se adormecido no centro do universo, Nyarlathotep caminha entre os mundos, um mensageiro e executor da vontade de Azathoth. Nyarlathotep, ao contrário de Azathoth, possui uma consciência cruel e uma malevolência astuta. Ele é o único entre os grandes antigos que parece entender os desejos distorcidos de Azathoth.
agindo como seus olhos e ouvidos, semeando o terror e a loucura onde quer que vá, um reflexo mórbido da vontade indiferente de Azathoth. Já outra cria de Azathoth, Yog-Sothoth, o todo em um, mantém uma relação mais enigmática com Azathoth. Enquanto Azathoth é o coração caótico do universo, Yog-Sothoth é o guardião do tempo e do espaço, uma entidade que compreende e transcende todas as dimensões. A relação deles é uma de coexistência e interdependência. Yog-Sothoth, em sua onisciência, conhece os segredos e as verdades de Azathoth, mas permanece eternamente separado dele, um observador de sua loucura indescritível. Yog-Sothoth é a chave para o entendimento dos mistérios do universo, mas também para a insanidade que tal conhecimento traz, um espelho do poder inconcebível de Azathoth. A música de Azathoth, uma constante cacofonia de sons perturbadores, é um dos aspectos mais enigmáticos e aterrorizantes da mitologia Lovecraftiana. É uma música que, segundo se acredita, mantém Azathoth em um estado de sonho eterno, impedindo sua completa despertação, que traria consigo a destruição do cosmos. Os servidores que tocam esta música são entidades cuja existência parece servir unicamente para apaziguar ou embalar a vontade de Azathoth. Esses sons de flauta, por sua vez, não são meros ruídos. Eles carregam ondas de energia mágica que são aproveitadas ou até mesmo alimentam outras entidades dos mitos. Há uma qualidade quase hipnótica nesses sons, capazes de manipular a realidade e influenciar o tecido do universo. Esses servidores ocasionalmente são convocados à Terra por cultistas ou enviados para atuar em nome de outras entidades cósmicas. Ao chegarem, eles tocam sua música, auxiliando na invocação de outros seres sombrios ou deuses, ampliando seu poder e garantindo o sucesso de rituais e cerimônias cruciais. A música que tocam não é apenas uma ferramenta de adoração ou servidão. Ela é uma extensão do próprio poder de Azathoth, uma manifestação audível de sua influência caótica e indominável. Azathoth é frequentemente descrito como o deus cego e idiota, alheio às danças das galáxias, aos dramas das civilizações e ao fluir do tempo. Sua cegueira não é uma falta de visão, mas uma incompreensão total do universo que ele próprio criou. Ele é o Deus que não vê, não conhece e não se importa. Um horror cósmico que reina sobre um reino de caos sem sentido. Como um idiota, no mais puro sentido cósmico, Azathoth não possui consciência, vontade ou intenção. Ele é a personificação do absurdo, um ser cuja existência sugere um universo desprovido de qualquer propósito ou direção. Essa falta de consciência em uma entidade tão poderosa é um terror que corrói as almas daqueles que se atrevem a contemplar sua verdadeira natureza. Ele é um contraste marcante com as divindades humanizadas de outras mitologias ou religiões que protegem e guiam a humanidade. Azathoth, em sua indiferença, serve como um símbolo do desespero existencial, uma representação da indiferença impessoal e esmagadora do universo. Na penumbra de antigos templos esquecidos e nas sombras de rituais ocultos, o culto a Azathoth é promovido. Este culto não é como os outros. É uma adoração ao absurdo, ao caos primordial, uma homenagem à indiferença vasta e cruel do cosmos. Os seguidores de Azathoth, sussurrando em segredo sob o manto da noite, não buscam o favor ou a proteção de um Deus benevolente. Em vez disso, eles se deleitam na insignificância humana diante do vazio infinito. Seus rituais, desprovidos de estrutura ou propósito aparente, são o espelho do caos insondável que seu Deus representa.
Eles dançam na beira do abismo, entoando cânticos que desafiam a sanidade, buscando algum tipo de comunhão com a entidade adormecida no coração do universo. A música desempenha um papel crucial nesses rituais, uma tentativa de emular a cacofonia eterna que circunda Azathoth. Flautas distorcidas e tambores descompassados criam uma sinfonia de horror, um eco da música que mantém Azathoth em seu sono perturbador. Esses sons são mais do que uma música, são uma invocação do caos, uma chamada para o vazio que tudo consome. O objetivo desses cultistas é tão enigmático quanto a entidade que adoram. Eles se entregam a práticas que desafiam a lógica e a razão. Rituais que parecem não ter sentido para aqueles que não compreendem a verdadeira natureza do horror cósmico. Seu fascínio pelo absurdo e pelo incompreensível é um desejo de transcender a realidade, de tocar o tecido do universo e talvez, em sua loucura, despertar algo que nunca deveria ser despertado. A presença de Azathoth é sentida mais como um eco de um medo primordial do que como uma entidade ativa nos contos de Lovecraft. Sua influência é sutil, mas onipresente, permeando as narrativas como uma ameaça constante que paira sobre a existência. É a ideia de Azathoth e o que ele representa, que enche os corações dos personagens com terror. A noção de que no coração do universo jaz uma entidade cujo despertar poderia significar o fim de todas as coisas. Nas sombras ondulantes do cosmos reside Hastur, uma entidade cujo nome apenas sussurrando já semeia desordem e temor. Ele também é conhecido como Rei de Amarelo, um avatar de horror e loucura que veste a realidade com o manto de seus pesadelos. Imagine um ser cuja presença é tão avassaladora que a simples menção de seu nome pode corromper a mente. Hastur, em sua forma como Rei de Amarelo, é essa personificação aterradora. Ele se move através de dimensões e sonhos, um espectro amarelo que assombra tanto os despertos quanto os que se encontrarão em seu sono, deixando um rastro de insanidade e desespero. O Rei de Amarelo, uma figura envolta em mantos amarelos decrépitos e uma máscara pálida que oculta um rosto impossível de ser contemplado, caminha pelos corredores da perdida Carcosa, ao lado do misterioso Lago de Hali. Existe uma conexão profunda e sinistra entre Hastur, o indizível, e o Lago de Hali, um abismo aquático de horrores inomináveis. Esta ligação é um fio no tecido do universo, um elo que une o impensável ao palpável, o eterno ao temporal. O lago, mais do que uma mera formação geográfica, é um portal, uma passagem para reinos além da compreensão humana, um caldeirão fervente de caos e loucura. As águas do Lago de Hali são ditas como sendo mais escuras que a noite mais profunda, o negro tão puro que engole a luz e a esperança. Dentro de suas profundezas, movem-se criaturas que desafiam a razão, servos de Hastur, nascidos de suas vontades e caprichos. Eles nadam entre os ossos dos incautos e dos condenados, aqueles que se atreveram a buscar os segredos do lago e se encontraram presos em seu abraço gélido. Neste lago, as barreiras entre os mundos são finas e o toque de Hastur é mais forte, um convite sedutor para aqueles que ousam buscar o que está além, para mergulhar nas águas escuras e descobrir os horrores que aguardam sob a superfície. Carcosa, a cidade espectral, jaz nas margens do Lago de Hali, eternamente entrelaçada com a existência nefasta de Hastur. Carcosa não é uma cidade comum, é um labirinto de loucura e desespero, construído não apenas de pedra e metal, mas também de sonhos e pesadelos. Suas torres retorcidas se erguem contra um céu que não é o nosso, e suas ruas sinuosas levam a lugares onde a realidade se desfaz. Diz-se que a própria cidade é um reflexo da mente de Hastur,
um espelho distorcido de sua essência enigmática e maligna. Ele reina ali como um deus sombrio, um soberano de horrores inomináveis. Sua presença permeia cada pedra, cada sombra, cada sussurro nas ruas abandonadas. Carcosa é o seu trono, e de lá ele tece fios de influência que se estendem por universos e dimensões. Os habitantes de Carcosa, se é que se pode chamá-los assim, são sombras do que já foram, ecos de seres que perderam a sanidade ao contemplar a verdadeira face de Hastur. Eles vagam pelas ruas, murmurando para si mesmos, perdidos em um estado eterno de terror e confusão. São os remanescentes condenados, reféns de uma cidade que é tanto prisão quanto santuário. A cidade e Hastur estão unidos por um pacto antigo e terrível. Carcosa é o coração de seu domínio, um símbolo de seu poder e um portal para suas muitas moradas nas estrelas. É dito que aqueles que buscam Carcosa e que ousam desvendar seus mistérios foram chamados por Hastur, atraídos para a cidade como mariposas para a chama. No centro dessa cidade perdida, em um lugar entre a realidade e a loucura, está o Palácio de Hastur, o lugar de beleza terrível e magnífica, onde as leis da natureza e da razão não se aplicam. É aqui que Hastur observa, aguarda e planeja. Um rei de um reino maldito, cuja coroa é a loucura e cujo cetro é o terror. Hastur tem uma prole terrível. Os filhos de Hastur, conhecidos como os Afundados, são seres anfíbios hediondos, nascidos das águas negras como a noite. Seus corpos grotescos e deformados assemelham-se a sacos octópodes repletos de membros que se contorcem e esticam de maneiras que desafiam a lógica e a razão. Sua carne é marmórea e repulsiva, coberta por uma pele espessa e viscosa que brilha sinistramente à luz fraca do lago. Seus olhos, se é que podem ser chamados assim, são vazios e escuros como o abismo, olhando para o mundo com uma fome insaciável. Quando suas bocas se abrem, revelam fileiras de dentes afiados como navalhas, prontos para rasgar e triturar carne. Estas abominações não são meramente físicas. Sua presença é uma afronta à própria essência da realidade. Eles se movem tanto nas águas quanto na terra, arrastando-se de maneira sinistra e errática, como se estivessem em constante dor ou extrema agitação. Alguns são capazes de voos breves e horripilantes, mesmo com seus corpos deformados desafiando as leis da física. Os filhos de Hastur são guardiões silenciosos da perdida Carcosa, rodando as margens do lago de Hali, espreitando e observando. Eles são a barreira entre o mundo conhecido e os segredos ocultos nas profundezas da cidade fantasma. Seu método de caça é cruel e impiedoso. Eles agarram suas vítimas com tentáculos fortes e puxam-nas para dentro de seus corpos elásticos, onde a morte chega não como um alívio, mas como uma libertação lenta e agonizante. Encontrar um filho de Hastur é encarar o abismo, é ver a loucura personificada, sentir o toque gélido da insanidade. Eles são um lembrete constante do poder e da malignidade de seu mestre, uma manifestação viva do terror que é Hastur. Nos filhos de Hastur, o horror do cosmos se revela em sua forma mais pura e aterradora. O papel de Hastur dentro do panteão de entidades cósmicas é de entrelaçar a loucura no tecido da existência. Ele influencia sonhos e distorce a realidade, sussurrando promessas de poder e segredos ocultos aos que ousam escutar. Hastur é um rival de outras entidades cósmicas, mas em alguns momentos também pode agir como seu aliado. Sua relação com seres como Cthulhu, Nyarlathotep
Yog-Sothoth é complexa, marcada por alianças tênues e conflitos enigmáticos. Eles todos são peças em um jogo cósmico, onde Hastur joga com uma astúcia fria e calculista. Hastur e Cthulhu são vistos como rivais ou até inimigos. Esta rivalidade pode ser devido às suas esferas de influência no cosmos ou diferenças em seus objetivos e métodos. Hastur é muitas vezes retratado como uma entidade mais cerebral e astuta, que prefere manipular e corromper, trabalhando através de sussurros, sonhos e influências sutis. Enquanto Cthulhu, por outro lado, é frequentemente visto como uma força bruta e poderosa, um ser de ação direta que aguarda o momento de sua ressurreição para reclamar domínio sobre a Terra. Outras interpretações sugerem que, embora diferentes em métodos e natureza, Hastur e Cthulhu podem ocasionalmente formar alianças para fins específicos. Essas alianças seriam marcadas por uma cautela mútua e um entendimento de que seus objetivos individuais são mais importantes do que qualquer cooperação temporária. Um encontro com Hastur pode representar seu maior pesadelo. Um relato fala de um viajante dos sonhos que, navegando pelos mundos oníricos, encontrou-se inadvertidamente em Carcosa. Lá, entre as ruínas fantasmagóricas e sob um céu de cores impossíveis, ele viu a silhueta de Hastur, uma figura envolta em mantos amarelos, com uma máscara pálida que escondia horrores inimagináveis. O viajante fugiu, mas a visão de Hastur o perseguiu mesmo após ele despertar. Ele nunca mais dormiu, temendo retornar àquele reino de pesadelo, e sua mente foi lentamente corroída pela imagem do Rei de Amarelo. Outra história narra o destino de um cultista que invocou Hastur. Na esperança de ganhar poder, ele recitou os encantamentos proibidos sob um céu estrelado. Quando Hastur apareceu, não foi como um benfeitor, mas como um juiz terrível. O cultista foi consumido pela visão do Deus exterior. Seu corpo e alma foram dissolvidos em uma nuvem de desespero amarelo. Disse que tudo o que restou foi uma sombra queimada no chão e um eco distante de risadas insanas. A busca pelo conhecimento oculto e pelo contato com entidades além da compreensão pode levar a um destino pior do que a morte. Aqueles que ousam chamar Hastur podem encontrar não apenas a loucura, mas um destino eterno de tormento nas suas garras. Nas histórias de Hastur, o horror cósmico atinge seu ápice. Um lembrete de que há coisas neste universo que são melhores deixadas desconhecidas e não perturbadas. Hastur representa um dos aspectos mais misteriosos e perturbadores do universo de Lovecraft. Sua origem cósmica, seu poder enigmático e sua influência aterrorizante fazem dele uma figura central no panteão Lovecraftiano. Hastur, o Rei de Amarelo, é o terror que espreita nos cantos escuros da mente, o sussurro que desencadeia a loucura, o olhar que nunca é visto, mas sempre sentido. Ele é a personificação do horror cósmico, um deus antigo que veste a mortalha de desespero e caminha na eternidade. Um rei cujo reinado é o caos e cujo trono é o abismo da insanidade humana. No vasto e inexplorado cosmos, onde estrelas moribundas sussurram segredos ancestrais, espreitam os Migo, os enigmáticos fungos de Yuggoth. Estas criaturas, cuja existência é um híbrido blasfemo de matéria fungoide e carne crustácea, habitam nas sombras geladas de mundos distantes, escondendo-se nas fendas da realidade conhecida. Os Migo, com sua tecnologia além da compreensão humana e seus experimentos grotescos envolvendo cérebros humanos, são emissários de um medo primordial. O medo do desconhecido, do que se esconde nas profundezas escuras do espaço, onde as leis da natureza se dobram à vontade de seres que desafiam a sanidade. Eles são descritos não apenas como monstros, mas como arautos de uma verdade mais sombria,
a verdade de que estamos longe de estar sozinhos no universo. E o que nos espera nas estrelas é muito mais aterrador do que qualquer coisa que possamos imaginar. Apesar de estarem espalhados pelo universo, os Migo que vieram para a Terra são originários de Yuggoth, um planeta do Sistema Solar que muitos acreditam ser Plutão. Sua existência em Yuggoth é marcada por uma civilização avançada e complexa, fundamentada em uma tecnologia e biologia que desafiam as leis da ciência humana. Eles não são nativos da Terra, mas estabeleceram presença aqui, assim como em outros mundos, para seus próprios fins misteriosos. Enquanto os detalhes exatos de sua evolução são desconhecidos, acredita-se que os Migo tenham se desenvolvido em condições ambientais e atmosferas muito diferentes das da Terra. Eles são criaturas extremamente adaptáveis, capazes de sobreviver tanto no vácuo do espaço quanto em atmosferas e pressões variadas. Sua natureza fulgóide e crustácea sugere uma evolução em um ambiente onde tais características eram vantajosas para a sobrevivência e o desenvolvimento. Um dos principais objetivos dos Migo é a expansão de sua influência no universo por meio da colonização e conquista de novos planetas para seu império. Uma vez escolhido um planeta para colonizar, os Migo utilizam sua avançada tecnologia para alterar o ambiente, tornando-o mais hospitaleiro para sua própria espécie. Isso pode incluir a modificação da atmosfera, ajuste da composição química do solo ou até a criação de ecossistemas artificiais que suportem suas formas de vida. Os Migo constroem bases e colônias complexas, muitas vezes subterrâneas ou localizadas em regiões remotas e inacessíveis aos habitantes nativos do planeta. Essas colônias servem como centros de pesquisa, mineração e produção, bem como pontos de lançamento para suas naves espaciais, como mestres em bioengenharia. Eles frequentemente experimentam com a fauna e a flora locais, criando formas de vida híbridas ou alteradas que podem servir aos seus propósitos. Em alguns casos, eles podem até tentar manipular as espécies inteligentes nativas para seus próprios fins. Para manter o controle e a influência sobre os planetas colonizados, especialmente aqueles com populações inteligentes, os Migo empregam agentes e infiltradores. Esses indivíduos podem ser nativos do planeta, manipulados ou alterados pelos Migo, ou membros de sua própria espécie disfarçados. As colônias dos Migo são protegidas por sistemas de defesa avançados, que podem incluir barreiras energéticas, armas poderosas e até mecanismos de camuflagem que ocultam sua presença de outras espécies. A colonização também tem um forte componente de coleta de recursos e pesquisa científica. Os Migo exploram os planetas para obter minerais raros, compostos químicos e amostras biológicas, ao mesmo tempo em que conduzem estudos que podem abranger desde a astrofísica até a biologia exótica. Parte significativa da evolução dos Migo está ligada ao seu avanço tecnológico. Eles possuem uma habilidade notável para a bioengenharia e a manipulação genética, o que lhes permite adaptar-se a diferentes ambientes e realizar feitos como o transplante de cérebros humanos para dispositivos que permitem a comunicação e a mobilidade. Sua tecnologia também inclui armas avançadas, dispositivos de viagem espacial e possivelmente meios de manipulação da realidade. Em sua expansão pelo universo, os Migo interagiram com várias outras espécies, incluindo humanos. Eles são conhecidos por seu interesse na Terra e na humanidade, embora suas intenções sejam muitas vezes ambíguas, variando de pesquisa científica a objetivos mais sinistros. Apesar dos Migo serem uma parte dos mitos de Cthulhu, sua relação com outros seres desse universo é misteriosa. Eles parecem operar com uma agenda própria, diferente da dos grandes antigos ou de outras entidades cósmicas. Os Migo são atraídos pela Terra não apenas por seus recursos naturais, mas também pelo intrigante fenômeno da consciência humana. Eles observam, estudam e, às vezes, interferem nos assuntos humanos com uma motivação que parece alternar entre o puramente científico e o sinistramente experimental. Seus encontros com humanos frequentemente resultam em terror e confusão, pois suas formas e métodos são estranhos e perturbadores para a mente humana. Um dos aspectos mais aterrorizantes de sua interação com a humanidade é a prática dos Migo de transplantar cérebros humanos.
Com uma habilidade cirúrgica que desafia as teorias dos conhecimentos científicos da medicina humana, eles extraem cérebros e os mantêm vivos em cilindros especiais, permitindo a esses órgãos isolados uma forma de vida prolongada e a capacidade de viajar pelas estrelas. Embora essa prática possa parecer uma oferta de imortalidade, ela é uma existência de isolamento e alienação, um destino que muitos considerariam pior do que a morte. Além disso, os Migo frequentemente se envolvem em esquemas e conspirações que afetam comunidades humanas, manipulando eventos de maneiras que são enigmáticas e frequentemente nefastas. Eles operam nas sombras, influenciando cientistas, líderes e outros indivíduos-chave, moldando o curso da história humana para atender a seus próprios objetivos enigmáticos. Apesar de seu avanço tecnológico e intelectual, os Migo não demonstram uma vontade de coexistir pacificamente com a humanidade. Em vez disso, eles parecem nos tratar como objetos de estudo ou pior, como peças em um jogo cósmico cujas regras e objetivos são incompreensíveis para a mente humana. Os Migo, com seus métodos insidiosos e seu império em expansão, colidiram com os domínios estabelecidos dos Elder Things na Terra. Batalhas foram travadas com armas que distorciam a realidade, deixando cicatrizes no tecido do espaço-tempo. Os campos de batalha desses confrontos eram cenários de pesadelos, onde a carne dos caídos se fundia com a matéria fungoide e as estruturas vivas dos Elder Things eram corroídas pelos agentes biológicos dos Migo. Cada confronto era um cataclismo de forças inimagináveis, uma dança de destruição que desfigurava o mundo. A guerra entre os Migo e os Elder Things não era apenas uma luta por território ou recursos, era um embate de filosofias e existências. De um lado, os Migo, com sua expansão silenciosa e implacável; do outro, os Elder Things, tentando preservar seus antigos reinos e suas criações. A guerra chegou em um ponto de impasse, onde nenhuma das forças conseguia sobrepujar a outra, até que Cthulhu e seu exército de Deep Ones decidiu entrar no conflito que ficou conhecido como a Grande Guerra Ancestral. Após a guerra, os Elder Things estavam quase que completamente destruídos. Os Migo praticamente desistiram de conquistar a hegemonia sobre a Terra e Cthulhu retornou para sua cidade submersa, onde se encontra em estado de hibernação. Mas apesar do revés na Guerra Ancestral, os Migo continuam dando andamento aos planos de expansão de seu império fúngico. Os Migo, em sua eterna busca por conhecimento e dominação, têm como obstáculo os grandes antigos, a quem eles observam com uma mistura de fascínio e cautela. Cientes de que qualquer interação com os seres cósmicos de poderes inimagináveis poderia ter consequências incalculáveis. Em suas incursões pelos vastos espaços entre as estrelas, os Migo estudam os sinais e os vestígios deixados pelos grandes antigos, decifrando relíquias e ruínas que datam de eras antes da ascensão da humanidade. Eles buscam compreender o poder desses seres, talvez na esperança de dominá-lo ou, mais prudentemente, para evitar despertar sua ira ou atrair sua atenção indesejada. Os Migo fazem uso de humanos eruditos do oculto que ousaram estudar os mitos dos grandes antigos mais profundamente para, assim, adquirir conhecimentos macabros e perturbadores que eles mesmos não se aventurariam em procurar. Para isso, eles fazem promessas de trocas de conhecimentos e tecnologias que poderiam propiciar a vida eterna a estes homens. Essas alianças, no entanto, são jogos de poder e manipulação, onde a lealdade é tão volátil quanto as realidades que os grandes antigos habitam. Os Migo, com sua inteligência e astúcia, navegam por essas relações perigosas, buscando extrair vantagens sem se tornarem vítimas dos caprichos dessas entidades supremas. Os Migo, esses enigmáticos fungos de Yugoth, persistem em sua existência elusiva e aterradora. Eles são testemunhas e agentes de horrores cósmicos, uma força que desafia a sanidade e a compreensão humana. Suas incursões na Terra, suas alianças tênues e seus experimentos inimagináveis são meros vislumbres de uma agenda que é tão vasta e terrível quanto o próprio cosmos. Neste contexto, a humanidade não é nada além de uma audiência involuntária,
assistindo a um espetáculo de terror e maravilhas que jamais foi destinado aos olhos mortais. Nas sombras das fendas da realidade, reside uma entidade de 1000 faces, um arauto do caos e do desconhecimento, Nyarlathotep, o caos rastejante. Ele não é apenas mais uma entidade entre os grandes antigos, mas uma presença única, um mensageiro sinistro que caminha entre os mortais com uma malevolência astuta. Em tempos ancestrais, antes que a primeira luz das estrelas brilhasse no firmamento, Nyarlathotep surgiu das profundezas do caos primordial, gerada pelo poderoso Azathoth. Era uma entidade de poder insondável e propósitos enigmáticos. Sua origem é tão antiga quanto o próprio cosmos, entrelaçada com as fibras do ser e do nada, emergindo como uma sombra do vazio que precedeu a criação. Nyarlathotep, em sua infinita malevolência e astúcia, serve como mensageiro e a voz de Azathoth, o deus cego e idiota que jaz no centro do caos. Enquanto Azathoth dorme em seu trono de escuridão, cercado pela cacofonia incessante de flautas distorcidas, é Nyarlathotep que caminha entre as estrelas e os mundos, executando os desígnios indizíveis de seu mestre adormecido. Esta ligação não é de servidão, mas de um propósito compartilhado: trazer o caos e a destruição à ordem do universo. Nyarlathotep, com sua capacidade de tomar inúmeras formas, semeia o terror e o desespero em nome de Azathoth, preparando o caminho para o eventual despertar do núcleo caótico. Cada sussurro, cada manipulação, cada onda de horror desencadeada por Nyarlathotep é um passo a mais na dança macabra que despertará Azathoth de seu sono eterno. Quando as estrelas estiverem alinhadas em uma configuração proibida, acredita-se que Azathoth despertará, trazendo o fim de todas as coisas. E ao seu lado, como um fiel arauto do Apocalipse, estará Nyarlathotep, o mestre das sombras, cuja lealdade ao núcleo caótico é tão insondável quanto a sua própria natureza. O nome de Nyarlathotep é um eco nas antigas lendas e nos pesadelos mais profundos, um som que desperta um terror primordial nas almas daqueles que o escutam. Em cada canto do mundo, em cada sussurro do vento, ele pode estar observando, esperando, como um predador no escuro, pronto para romper as cortinas da realidade e revelar os horrores que se escondem atrás delas. Nyarlathotep é diferente de seus irmãos cósmicos Cthulhu, Elder Things e entre outros, pois não repousa em um sono eterno nem se esconde nas fendas do espaço-tempo. Ele caminha deliberadamente entre as dimensões e os mundos, o mensageiro dos grandes antigos, trazendo consigo não apenas a promessa de conhecimento proibido, mas também um sopro frio da loucura. Seu propósito é tão complexo quanto suas inúmeras formas. Ele é o embaixador do caos, um arquiteto de desespero e desordem, tecendo as linhas do destino de maneiras que apenas uma mente divina e perversa poderia conceber. Com cada passo, Nyarlathotep semeia a discórdia e o medo, manipulando civilizações, derrubando impérios e levando os mortais à beira da insanidade. Ele não busca adoração como os outros de sua estirpe. Sua fome é pelo caos puro, pelo prazer de desfazer a ordem e testemunhar a fragilidade da realidade humana. As interações de Nyarlathotep com os mortais não são meros encontros, são orquestrações cuidadosas de desespero e loucura, desenhadas para revelar as fragilidades mais profundas da psique humana. Nyarlathotep caminha disfarçado como um dos nossos, um estranho cujo charme e eloquência ocultam uma natureza predatória. Ele se infiltra em sociedades, semeando discórdia e paranoia, levando homens e mulheres a questionar não apenas uns aos outros, mas a própria realidade que os cerca. Seu toque é sutil, mas venenoso, transformando ambições em obsessões e sonhos em pesadelos. Para os buscadores de conhecimento proibido, ele se apresenta como um guia, um portador de segredos arcanos que promete iluminar os caminhos escuros do universo. No entanto,
Cada verdade revelada é um passo mais próximo da loucura. Cada segredo descoberto é uma peça em seu jogo cruel. Os que buscam a sabedoria de Nyarlathotep muitas vezes se encontram perdidos em um labirinto de ilusões e mentiras, incapazes de discernir o real do imaginário. Nyarlathotep também aparece como um instigador de horrores, murmurando nas sombras, incitando atos de violência e depravação. Ele observa com um sorriso distorcido, enquanto a sociedade desmorona sob o peso de seus sussurros venenosos, deleitando-se na destruição que ele provocou. Em raras ocasiões, Nyarlathotep escolhe um mortal para ser seu avatar, um emissário de seu caos. Esses infelizes são transformados, tornando-se mais do que humanos, mas menos do que vivos, marionetes nas mãos de um mestre sombrio. Eles são dotados de poderes além da compreensão, mas a um custo terrível: sua humanidade, sua sanidade e, finalmente, sua alma. O caos rastejante tem a capacidade singular de assumir uma miríade de formas, cada uma mais aterrorizante e enigmática do que a outra. Esses avatares não são meras máscaras, são personificações da própria essência de Nyarlathotep, cada uma representando um aspecto diferente de seu ser insondável. Em uma cidade esquecida, coberta pelas areias do tempo, Nyarlathotep apareceu como um faraó negro, uma figura majestosa e terrível, envolta em vestes de escuridão, com os olhos que brilham como estrelas condenadas. Ele caminhou pelas ruas silenciosas, e aqueles que cruzaram seu caminho foram consumidos por uma loucura que corroeu a alma, deixando apenas cascas vazias de desespero. Nas vielas sombrias de cidades modernas, ele se manifesta como um estranho carismático, cujas palavras seduzem e corrompem. Ele sussurra segredos que não deveriam ser ouvidos, seduzindo os ouvintes com promessas de poder e conhecimento, apenas para arrastá-los para um abismo de horror e loucura. Em lugares remotos e inexplorados, Nyarlathotep se torna uma besta de sombras e tentáculos, um horror indescritível que desafia a natureza e a lógica. Sua forma, em constante mudança, é como um pesadelo, uma visão que despedaça a mente e deforma a realidade. Cada um desses avatares, Nyarlathotep exerce sua influência maligna, manipulando eventos e seres para seus propósitos nefastos. Ele não é um deus a ser adorado, mas um mensageiro do caos, um arquiteto do medo. Seus avatares são ferramentas de sua vontade, meios pelos quais ele constrói seu castelo de intrigas e terror. Esses avatares de Nyarlathotep não são apenas manifestações físicas, mas reflexos dos medos e horrores mais profundos da humanidade. Ele é o espelho sombrio que revela as verdades ocultas na escuridão da alma humana, um eco das ansiedades e terrores que se escondem no emaranhado da nossa psique. Existe um culto secreto dedicado a Nyarlathotep. Este culto não é uma congregação de fiéis comuns. São adoradores do medo, da loucura e do caos, cuja devoção transcende a compreensão mortal. Os seguidores de Nyarlathotep são uma miscelânea de almas perdidas e corrompidas, atraídas pela promessa de poder e conhecimento oculto. Eles se reúnem sob o manto da noite, em locais proibidos, onde a barreira entre o mundo conhecido e os reinos do impensável é mais tênue. Lá, eles entoam cânticos em línguas esquecidas, seus corpos contorcendo-se em êxtase profano, enquanto invocam a presença de seu mestre sombrio. Cada culto a Nyarlathotep tem sua própria natureza sinistra, refletindo as muitas facetas do deus que adoram. Alguns praticam rituais de sacrifício e sangue, oferecendo vidas inocentes em um altar de desespero, enquanto outros buscam conhecimentos proibidos, conjurando entidades que habitam além das estrelas. Mas todos compartilham um traço comum: a perda gradual da humanidade. À medida que mergulham mais profundamente nos mistérios de Nyarlathotep, os seguidores se tornam cada vez mais desapegados da realidade. Suas mentes e corpos deformados pelo toque corruptor do caos rastejante. Eles se tornam sombras de si mesmos, consumidos por uma loucura que os afasta de tudo que é humano. Os cultos a Nyarlathotep operam nas sombras, influenciando eventos mundanos de maneiras que poucos podem perceber. Eles são os sussurros nas sombras,
os artífices por trás de catástrofes e desastres, os propagadores do caos que Nyarlathotep tanto deseja. A verdade mais aterradora sobre esses cultos é sua onipresença e a facilidade com que atrai novos seguidores. De intelectuais e acadêmicos a desesperados e deslocados, o culto oferece a cada um o que busca, seja poder, conhecimento ou um sentido para a existência. E uma vez que se entra nessa espiral de loucura, não há retorno. Nyarlathotep é o arquiteto desse jogo, cujos desígnios são tão enigmáticos quanto aterrorizantes. Para ele, a humanidade não é nada além de um brinquedo para ser usado e descartado, um passatempo em sua eternidade de escuridão. Ele é a personificação do desconhecido, um ser cujas muitas faces são janelas para o abismo insondáveis de terror e loucura, onde a realidade se desfaz e os pesadelos mais sombrios se tornam verdade. Nas profundezas abissais dos oceanos, onde a luz do sol jamais penetra e o silêncio é apenas perturbado pelo sussurro das correntes marinhas, residem os Deep Ones. Estes seres emergidos das trevas eternas do mundo subaquático são um mistério tão antigo quanto as profundezas dos mares em que habitam. Com pele escamosa que brilha sutilmente sob a luz fraca das profundezas, olhos amarelos e penetrantes e garras afiadas, os Deep Ones representam um terror primordial. Uma ponte entre o mundo conhecido da humanidade e os horrores inomináveis que se escondem sob as ondas. Sua existência é um sussurro nas lendas de marinheiros e nas páginas amareladas de tomos proibidos que falam de cidades submersas e um santuário sinistro para essas criaturas. Cada encontro com os Deep Ones é um vislumbre de um mundo antigo e esquecido, onde a realidade se entrelaça com pesadelos aquáticos, e a presença deles nas costas nebulosas é um prenúncio de desgraças e transformações macabras. Nas eras esquecidas, muito antes das primeiras civilizações humanas erguerem suas efêmeras cidades, os mares profundos já escondiam os Deep Ones. Sussurra-se entre os eruditos do ocultismo e os estudiosos dos mitos de Cthulhu que os Deep Ones não são meros habitantes do oceano, mas sim descendentes diretos de divindades aquáticas primordiais, Dagon e Hidra. Seres de poder inimaginável e propósitos enigmáticos, estas entidades adoradas e temidas teriam dado origem aos Deep Ones, infundindo-os com sua essência horripilante. Com corpos adaptados a pressões e aos mistérios do abismo, os Deep Ones evoluíram, tornando-se mestres do reino submerso. Eles construíram cidades monumentais nas profundezas, como a notória White-Huntley, erguidas com uma arquitetura alienígena que desafia as leis da física. Outras versões sugerem que os Deep Ones podem ter origens ainda mais antigas e cósmicas, talvez ligadas aos próprios grandes antigos. Essa teoria sugere que os Deep Ones são parte de um plano maior, um jogo cósmico de poder e dominação que se desenrola nas sombras do universo. A sociedade dos Deep Ones é hierárquica, com uma estrutura rígida que determina o papel de cada indivíduo. No topo desta hierarquia estão os sacerdotes e as sacerdotisas, venerados não apenas por seu conhecimento arcano, mas também por uma proximidade com as divindades aquáticas como Dagon e Hidra. Eles comandam rituais místicos e guiam o povo nas questões de fé e na adoração de seus deuses ancestrais. Os guerreiros dos Deep Ones formam uma outra casta distinta, encarregados de proteger suas sociedades submersas de intrusos e ameaças externas. Equipados com armas forjadas a partir de materiais desconhecidos na superfície, esses guerreiros são temidos por sua brutalidade e eficiência em combate. A maioria dos Deep Ones, no entanto, compõe a classe trabalhadora, responsável pela manutenção de suas cidades e pela colheita dos recursos do oceano. Esses indivíduos realizam tarefas essenciais, desde a construção de estruturas alienígenas até a caça nas águas escuras, garantindo a sobrevivência e o bem-estar da comunidade. Os rituais e as tradições dos Deep Ones são tão antigos quanto misteriosos, muitas vezes centrados em torno da adoração de seus deuses e da celebração do ciclo de vida e morte.
Casamentos entre os Deep Ones e humanos são parte de suas práticas, uma tradição sinistra que busca expandir sua influência e mesclar suas linhagens com a superfície. A comunicação entre os Deep Ones é um enigma. Eles falam em uma língua antiga que soa como uma combinação de cliques e silvos, um idioma que parece fluir e mudar como as próprias correntes marinhas. Os Deep Ones raramente interagem diretamente com os grandes antigos, as entidades supremas do universo de Lovecraft. No entanto, seu culto e suas práticas são muitas vezes alinhados com o despertar ou a adoração desses seres cósmicos, indicando uma reverência distante e um medo reverente. No coração das relações dos Deep Ones com outras criaturas dos mitos de Cthulhu está o entendimento inato da hierarquia cósmica e do equilíbrio de poder. Eles navegam neste universo como predadores astutos e adoradores fervorosos, cientes de sua posição e sempre atentos às oportunidades de expandir seu domínio e garantir sua sobrevivência nas profundezas escuras e implacáveis do oceano. Os Deep Ones guerrearam entre si em disputas por territórios e poder. Suas cidades submersas, construídas em estranhas geometrias não euclidianas, foram palco de batalhas épicas, onde o sangue escuro misturava-se à água fria, atraindo criaturas ainda mais terríveis das fendas ocultas no leito do oceano. Quando a guerra entre os grandes antigos e os outros seres poderosos dos mitos de Cthulhu irrompeu, os Deep Ones foram chamados a participar. Sua lealdade aos deuses aquáticos e a conexão com Cthulhu os colocou no centro do conflito, onde sua habilidade em combate subaquático e conhecimento dos segredos abissais eram inigualáveis. Os Deep Ones enfrentaram ameaças de fora de seu reino aquático. Relatos fragmentados falam de confrontos com as raças estelares, os Migo, os Elder Things e seus Shoggoths, e até mesmo com seus próprios grandes antigos. Essas batalhas, mais estranhas e aterrorizantes do que qualquer conflito humano, envolviam forças que desafiavam as leis da natureza, onde a realidade se dobrava e se partia ao capricho de poderes inimagináveis. Com o surgimento da humanidade e a expansão de suas civilizações, um novo tipo de guerra começou. Inicialmente, os Deep Ones observaram os humanos à distância, curiosos e cautelosos. No entanto, com o tempo, à medida que as cidades humanas se aproximavam de seus territórios sagrados, os conflitos se tornaram inevitáveis. Nas costas nebulosas de Innsmouth e em outros lugares esquecidos pelo mundo, os Deep Ones emergiram das águas para defender seu domínio ancestral. Esses confrontos com a humanidade foram marcados por um terror implacável. Pescadores e moradores costeiros desapareciam, vítimas dos ataques silenciosos dos Deep Ones, enquanto embarcações eram encontradas à deriva, suas tripulações desaparecidas ou enlouquecidas pelo que haviam testemunhado. Quando o momento do despertar de Cthulhu, o grande antigo adormecido na cidade submersa de R'lyeh, se aproximar, os Deep Ones desempenharão um papel sinistro e crucial. Este evento, profetizado e temido, em igual medida nos mitos de Cthulhu, é um ponto de convergência para as forças obscuras e poderosas que residem nas profundezas do oceano. Os Deep Ones vão agir como arautos do despertar iminente de Cthulhu. Eles se preparam para este evento com rituais arcanos e sacrifícios, acreditando que o retorno de Cthulhu trará uma era de domínio aquático sobre a Terra e uma nova ordem mundial onde os Deep Ones ascenderão como os verdadeiros senhores dos mares e da Terra. À medida que o alinhamento astral necessário para o despertar de Cthulhu se aproxima, os Deep Ones intensificam suas atividades na superfície. Cidades costeiras como a infame Innsmouth tornam-se focos de atividade frenética, onde os híbridos humanos Deep Ones preparam o caminho para o retorno de seu deus adormecido. Essas comunidades híbridas, resultado de gerações de casamentos mistos, são cruciais para os planos dos Deep Ones, servindo como pontes entre o mundo aquático e o terrestre. Eles acreditam que sua devoção e seus atos serão recompensados, que serão elevados à posição de favoritos de Cthulhu e protegidos em seu novo reino. Os Deep Ones são os sussurros nas tempestades oceânicas, as sombras que se movem rapidamente sob a superfície da água, os pesadelos que assombram marinheiros e habitantes costeiros.
Sua presença é um lembrete constante de que, nas profundezas escuras e frias dos oceanos, existem segredos antigos e horrores que a humanidade jamais deveria desvendar. Poucas entidades cósmicas despertam tanta fascinação e temor quanto os estranhos Shoggoths. Estes seres são uma reminiscência de uma era antediluviana e foram criados pelos Elder Things, uma raça de seres de poder e ciência quase divinos. Estes seres que vagavam pela Terra primordial utilizaram seu conhecimento avançado para moldar os Shoggoths. Os Elder Things precisavam de servos adaptáveis, capazes de realizar tarefas variadas, e os Shoggoths foram a resposta às suas demandas. Seres moldáveis capazes de se transformar conforme as necessidades de seus mestres. Os registros destas criaturas aparecem em tomos misteriosos, como o nefasto Necronomicon, que os descreve em termos que instilam tanto curiosidade quanto medo. No entanto, a relação entre os Shoggoths e seus criadores não permaneceu harmoniosa. Com o tempo, os Shoggoths desenvolveram uma espécie de consciência e, com ela, uma sede de liberdade e rebelião. Os Shoggoths são entidades de um horror quase indescritível. Sua forma é amorfa, um aglomerado de matéria orgânica que desafia a compreensão humana. Eles se apresentam como massas gigantescas e irregulares, capazes de alterar sua textura e forma com uma facilidade perturbadora. A superfície de um Shoggoth é frequentemente descrita como um mar negro e oleoso, coberto de olhos que surgem e desaparecem aleatoriamente. Estes olhos, sem brilho e sem alma, observam o mundo com uma curiosidade fria e calculista. A capacidade de metamorfose dos Shoggoths é, sem dúvida, sua característica mais notável. Eles podem formar membros, órgãos e até imitar aparências de outras criaturas com precisão assustadora. Esta habilidade não é apenas uma ferramenta de adaptação, mas também uma arma. Eles podem se transformar em formas monstruosas com tentáculos, bocas cheias de dentes afiados ou imitar a forma de suas presas, levando suas vítimas a um estado de confusão e terror antes do ataque fatal. Além de sua forma mutável, os Shoggoths possuem habilidades que os tornam seres incrivelmente poderosos dentro de seus domínios. Uma das mais perturbadoras é a capacidade de imitar vozes humanas e outros sons. Essa habilidade serve não apenas para confundir e aterrorizar suas vítimas, mas também como um meio de comunicação entre eles, criando uma cacofonia de vozes roubadas que ressoa nas profundezas onde habitam. Os Shoggoths também demonstram uma extrema força e resistência, que torna eles capazes de sobreviver em ambientes extremos e resistir a ferimentos que seriam fatais para qualquer outra criatura. Sua natureza amorfa lhes permite atravessar espaços pequenos e apertados e adaptar-se a praticamente qualquer ambiente, tornando-os caçadores implacáveis e praticamente indestrutíveis. Originalmente criados como servos, os Shoggoths são um testemunho da avançada ciência alienígena dos Elder Things. Eles foram moldados para serem perfeitamente adaptáveis e obedientes, uma solução ideal para as necessidades de trabalho e construção dos antigos. Eles eram usados na construção de imensas cidades subaquáticas e estruturas monumentais, moldando suas formas amórficas para manipular matérias e executar trabalhos de engenharia que desafiavam as limitações físicas. Sua natureza maleável e robustez os tornavam ideais para trabalhar em ambientes hostis e inacessíveis, como as profundezas oceânicas e as cavernas subterrâneas. Os Shoggoths tiveram participação nas guerras ancestrais, que foram conflitos apocalípticos, onde os grandes seres antigos lutaram pelo domínio da Terra. Neste cenário de caos e destruição,
Os Shoggoths desempenharam um papel crítico como armas vivas dos exércitos dos Elder Things. Seus mestres enfrentando adversários formidáveis como os Migo e outras entidades extraterrestres utilizavam os Shoggoths de maneiras extraordinárias. Sua capacidade de mudar de forma os tornava incrivelmente versáteis em campo de batalha. Eles podiam transformar-se em armas de guerra imponentes, com tentáculos e apêndices letais, capazes de esmagar, rasgar e destruir os inimigos com eficiência brutal. Suas formas amorfas permitiam que se infiltrassem nas linhas inimigas, assumindo aparências enganosas para executar sabotagens e ataques surpresa. Entretanto, o uso dos Shoggoths como armas de guerra também semeou as sementes de sua eventual rebelião. Submetidos à violência e ao caos, esses seres começaram a desenvolver uma consciência rudimentar e, com ela, um crescente ressentimento contra seus mestres. A guerra os transformou de simples ferramentas de seus criadores para entidades com vontade própria, levando-os a um caminho de autonomia e rebelião. Uma vez meros instrumentos de vontade alheia, eles passaram a ansiar por independência, desafiando a ordem estabelecida por seus criadores. Com o passar dos milênios, essa consciência ganhou força, transformando-se em um anseio incontrolável pela liberdade. Os Shoggoths, agora dotados de um tipo primitivo de inteligência, rebelaram-se contra a tirania dos Elder Things, demonstrando uma capacidade de resistência e determinação que desafiava sua natureza original. A rebelião irrompeu como uma tempestade furiosa no coração das antigas cidades dos antigos. Os Shoggoths, antes meros instrumentos da vontade alheia, emergiram como uma fúria indomável. O arco de suas revoltas foi marcado por uma violência caótica e desesperada, uma batalha de vontades entre os criadores e suas criações. Nessas batalhas frenéticas, ecoava o clamor de uma liberdade recém-descoberta, um hino primordial aos horrores do poder e à inebriante sedução da autonomia. A rebelião do Shoggoth se tornou uma lenda sussurrada, um conto de advertência sobre o custo da subjugação e o preço da liberdade nas sombras do universo Lovecraftiano. Os Shoggoths residem nas profundezas esquecidas do mundo, em locais marcados por uma arquitetura que desafia as leis da física e da razão humana. Esses locais, geralmente subterrâneos ou subaquáticos, refletem a antiga e avançada civilização dos Elder Things. Estas cidades esquecidas são labirintos de pedra alienígena, com estruturas que parecem desafiar a gravidade e a lógica. Os corredores e câmaras destas construções antigas são dispostos de maneira não euclidiana, criando um efeito desorientador e opressivo. Nesses espaços, os Shoggoths se movem com facilidade, suas formas amorfas adaptando-se aos ângulos bizarros e às geometrias impossíveis de seu ambiente. Para os Shoggoths, esses espaços são tanto santuário quanto prisões. Eles são testemunhas silenciosas do poder e da queda de seus criadores, habitando agora entre as ruínas de uma grandeza outrora imponente. Eles representam a memória viva de um tempo em que a Terra era governada por forças além da compreensão humana, um eco sombrio de um passado repleto de maravilhas e horrores inimagináveis. Quando humanos ousavam adentrar as profundezas esquecidas, onde os Shoggoths residiam, os exploradores sentiam o ar carregado de uma presença alienígena. Os Shoggoths, curiosos e cautelosos, observavam esses intrusos com uma miríade de olhos que surgiam e desapareciam em suas massas pulsantes. Eles escutavam, imitavam e, às vezes, brincavam com suas vozes, ecoando palavras humanas em tons distorcidos e sibilantes. Para alguns humanos, a mera visão de um Shoggoth era suficiente para desencadear a loucura. Eles viam nos Shoggoths o reflexo de um medo ancestral, uma personificação do horror que jazia além da compreensão.
Essas interações entre humanos e Shoggoths, repletas de um medo misturado com fascinação, eram breves e geralmente fatais. Os Shoggoths, em sua indiferença e estranheza, lembravam aos humanos de sua própria insignificância, de que existiam segredos e realidades no mundo que eram melhores deixados nas sombras, intocados e incompreendidos. Embora compartilhem o mesmo universo que entidades como Cthulhu e Nyarlathotep, os Shoggoths são distintos. Enquanto Cthulhu representa o poder adormecido e Nyarlathotep a malícia ativa, os Shoggoths simbolizam a rebelião contra os deuses e o terror da evolução descontrolada. Os Shoggoths são mais que meras criaturas horripilantes. Eles são carregados de simbolismo profundo. Primeiramente, representam o medo do desconhecido e do incontrolável. Sua forma amorfa e capacidade de mudança constante simbolizam os aspectos insondáveis e caóticos do universo, que desafiam a compreensão e o controle humano. Além disso, os Shoggoths refletem a ansiedade do Lovecraft em relação à ciência e ao progresso tecnológico. A história de sua criação e posterior rebelião contra os antigos serve como uma metáfora para os perigos da arrogância científica e da manipulação desmedida da natureza. Em um nível mais filosófico, os Shoggoths também simbolizavam a fragilidade da condição humana. Eles são o lembrete constante de que, no grande esquema do cosmos, a humanidade é insignificante e vulnerável, sujeita a forças que estão além de sua compreensão e controle. Esta percepção é uma característica central do horror cósmico de Lovecraft, onde o medo mais profundo não vem de monstros ou fantasmas, mas do reconhecimento da nossa pequenez diante do infinito. Os seres antigos, ou Elder Things, são criaturas da mitologia de H.P. Lovecraft que personificam um horror ainda mais arcaico e indescritível. Os Elder Things são descritos como entidades de formato cilíndrico, com uma estrela de 5 pontas em uma extremidade e um aglomerado de tentáculos na outra. Seus corpos, com cerca de 3 metros de altura, estão cobertos de olhos e possuem asas estranhamente reticuladas, capazes de se dobrar e se retraírem em sulcos ao longo do corpo. Originalmente provenientes do espaço, os Elder Things são creditados como os primeiros seres a colonizar a Terra, desembarcando aqui bilhões de anos atrás, numa época em que a vida ainda estava começando a emergir do caldo primordial. Eles são considerados os engenheiros da vida na Terra, tendo criado ou modificado a vida conforme a conhecemos para atender às suas necessidades. Seus mais infames produtos são os horrendos Shoggoths, inicialmente criados como servos, mas que eventualmente se rebelaram contra os seus mestres. Os Elder Things estabeleceram cidades na terra e no mar, construídas em formas fantásticas e não euclidianas, desafiando a compreensão humana. Essas cidades eram verdadeiras fortalezas, resistindo ao longo do tempo à erupção e guerras cósmicas. Muitas delas sobreviveram até a época atual, enterradas sob montanhas de gelo na Antártica ou escondidas nas profundezas do oceano. No entanto, o poder dos Elder Things diminuiu com o passar do tempo. Os Shoggoths, suas próprias criações, se rebelaram e causaram o colapso de sua civilização. No final, os Elder Things se retiraram para as profundezas da água, onde encontraram um estado de hibernação similar ao sono profundo de Cthulhu. Os Elder Things são, portanto, em muitos aspectos, ainda mais terríveis que o Cthulhu. Eles não são apenas monstros poderosos, mas também os arquitetos da vida na Terra. A ideia de que a nossa existência pode ser o resultado da manipulação de criaturas alienígenas indiferentes e desumanas é profundamente perturbadora. Como o Cthulhu, eles são símbolos do desconhecido e do indescritível, lembretes da nossa própria insignificância no vasto cosmos. Cthulhu é uma criatura cósmica que nasceu dos terrores mais profundos. Sua história começa num tempo anterior à nossa compreensão,
em um abismo escuro e inexplorado do espaço, habitado por deuses antigos, monstros e horrores indescritíveis. Este é Cthulhu, o deus das profundezas, o devorador de almas, o pesadelo vivo. De acordo com a lenda, Cthulhu é um dos grandes antigos, criaturas cósmicas ancestrais de poder inimaginável que habitavam a Terra muito antes do surgimento da humanidade. Ele e seus irmãos vieram para a Terra a partir do espaço sideral, cada um trazendo contigo seu próprio domínio e suas próprias criaturas. Cthulhu, o mais terrível deles, escolheu o oceano como sua morada, onde se estabeleceu na cidade perdida de Riel. Riel, uma cidade desolada, construída em ângulos insondáveis e geometrias não euclidianas, é o covil do sono eterno de Cthulhu, um sonho desperto, onde os pesadelos assumem formas tangíveis, onde os gritos de agonia tornam-se a melodia incessante do vento uivante e o suspiro daqueles que enlouqueceram são sua única companhia. Na aparência, Cthulhu é uma monstruosidade além da compreensão humana. Um enigma grotesco de formas repulsivas e detalhes horrendos. A descrição mais aproximada de sua aparência, como insinuada nos manuscritos de Lovecraft, é a de uma criatura colossal com características vagamente antropomórficas, mas adornada de uma massa viscosa e tentáculos ondulantes no lugar de uma face humana. Seu corpo é coberto por uma pele escamosa e encharcada, semelhante à de um peixe, e ele possui asas membranosas de um morcego. Apesar de seu tamanho colossal, Cthulhu é dotado de uma agilidade surpreendente, movendo-se com uma graça monstruosa que desafia a lógica e a física. Em relação aos seus poderes, Cthulhu é virtualmente onipotente. Ele possui força, resistência e invulnerabilidade muito além da compreensão humana. No entanto, seu maior poder reside na sua capacidade de influenciar a mente humana. Cthulhu é capaz de projetar a sua presença na mente daqueles que ele deseja, sussurrando loucuras e provocando pesadelos. Sua mera presença é suficiente para conduzir os homens à loucura, e sua voz é como um coro de vozes mortas, prometendo um terror inimaginável. A mitologia ao redor do Cthulhu é vasta e intrincada, uma rede de histórias e lendas que falam de uma época em que os grandes antigos governavam a Terra. Mas o domínio desses seres sobre a Terra não foi pacífico. Eles lutaram entre si por milênios, no que ficaria conhecido como a Guerra Ancestral. Essa foi uma era de conflitos cósmicos e batalhas apocalípticas entre as divindades ancestrais, dentre elas Cthulhu, e os deuses antigos. No caos desse conflito titânico, o próprio tecido do espaço-tempo era distorcido e rasgado. Cada confronto entre esses seres colossais ameaçava abalar o universo até o seu núcleo. Durante a Guerra Ancestral, os grandes antigos, incluindo Cthulhu, criaram uma série de abominações cósmicas como armas de guerra. Esses seres, muitas vezes referidos como criaturas de Cthulhu, eram verdadeiras monstruosidades, ultrapassando todos os limites da compreensão humana. Entre as mais notórias dessas criaturas estão os Shoggoths, entidades amorfas capazes de assumir qualquer forma, com corpos gelatinosos e cobertos de olhos. Eles foram criados para serem usados como escravos, mas eventualmente se rebelaram. Os Shoggoths são seres de poder imensurável, cuja mera visão pode levar um humano à loucura. Os Mi-Goths são outra raça de criaturas aterrorizantes desencadeadas durante a Guerra Ancestral. Eles são criaturas fúngicas aladas extraterrestres de uma civilização avançada que tem a capacidade de viajar pelo espaço sideral. Os Mi-Goths são capazes de manipular a biologia e a genética, usando essas habilidades para criar monstros indescritíveis para servir em sua guerra contra os grandes antigos. Finalmente, há as criaturas que servem diretamente ao Cthulhu, conhecidas como os Profundos. São seres híbridos, parte humano, parte peixe e anfíbio, que vivem nas profundezas dos oceanos da Terra. Os Profundos adoram Cthulhu e são frequentemente vistos como seus emissários ou sacerdotes. Durante a Guerra Ancestral, eles foram usados como soldados e guerreiros, lutando ferozmente em nome de seu mestre. A Guerra Ancestral foi, portanto, um evento catastrófico, repleto de horrores e monstros além da compreensão humana.
A sombra dessa guerra ainda paira sobre o universo de Lovecraft, com ecos de suas batalhas ainda reverberando nas estrelas e nas profundezas da Terra. Na sequência desse conflito, Cthulhu e seus irmãos grandes antigos foram forçados a adormecer, aguardando nas profundezas escuras e abissais para o dia do seu despertar. A guerra ancestral serviu para moldar a Terra e o cosmo como conhecemos, deixando marcas indeléveis que ainda ecoam através das eras, aguardando o dia em que as estrelas se alinharão novamente e a guerra se reacenderá. Após o desaparecimento das criaturas cósmicas, emergiu em diferentes lugares do mundo o culto a Cthulhu, um vínculo sombrio que une as profundezas esquecidas da civilização à sociedade contemporânea. Os cultistas de Cthulhu são frequentemente retratados como indivíduos marginalizados, desde povos nativos em ilhas remotas do Pacífico até membros de sociedades secretas nas cidades mais modernas. Eles são unidos pelo desejo de despertar Cthulhu de seu sono profundo, aguardando o momento em que as estrelas estarão certas para que seu deus possa retomar o seu domínio sobre a Terra. Esses cultistas praticam rituais terríveis e inomináveis envolvendo sacrifícios humanos, cantos inumanos e danças frenéticas. Tudo em homenagem ao seu senhor alienígena. Os próprios rituais são frequentemente realizados sob a cobertura da noite, escondido das vistas dos inocentes, evocando uma atmosfera de pavor e desespero. O mais assustador é que esses cultistas estão completamente comprometidos com sua causa. Eles abraçam a loucura e a desolação que Cthulhu representa, desejando nada menos do que a completa aniquilação da desordem estabelecida e o estabelecimento de um novo reino sob o domínio de Cthulhu. Mas talvez o aspecto mais perturbador do culto a Cthulhu seja o fato de que ele revela a verdadeira insignificância da humanidade. Os cultistas veem o despertar de Cthulhu como uma inevitabilidade, uma simples questão de tempo. Esses cultos são um reflexo distorcido da nossa própria sociedade, mostrando-nos o que pode acontecer quando nos voltarmos para o abismo e permitindo que eles nos consuma. É a personificação de nossos piores pesadelos e medos mais profundos. Acredita-se que quando as estrelas se alinharem em uma certa configuração, a cidade perdida de Riel surgirá das profundezas do oceano e Cthulhu despertará de seu sono. Neste dia, a humanidade será jogada em uma era de loucura e desespero, e Cthulhu reinará supremo mais uma vez. A humanidade, nesse contexto, não é nada mais que um grão de areia na vastidão do cosmos, insignificante e inconsequente para esses seres divinos e horríveis. A presença de Cthulhu e seus irmãos serve como um lembrete sombrio de nossa insignificância, e a promessa de seu despertar é uma ameaça constante que paira sobre nossas cabeças como uma espada de Damocles. Esta é a lenda de Cthulhu, um pesadelo que vive nas profundezas escuras do oceano e nos recessos mais profundos de nossas mentes. Uma criatura de proporções cósmicas e terror indizível que representa o desconhecido e o inexplorado. Cthulhu é o espelho que reflete os nossos medos mais profundos, a personificação de nossas inseguranças em face do vasto e impiedoso universo. Não importa o quão alto nós construamos nossos monumentos ou quão longe nossas navegações espaciais nos levam, sempre haverá um abismo além de nossa compreensão, um vazio escuro e insondável onde habitam monstros como Cthulhu. Ele é o monstro sob a cama e o demônio dentro do armário, a sombra que se move na escuridão e o sussurro no vento. Ele é Cthulhu, o devorador de almas, o pesadelo que não descansa, e sua história é um lembrete de que existem terrores no universo que estão além de nossa compreensão. Com isso, Lovecraft nos convida a mergulhar no abismo, a encarar o desconhecido e enfrentar os nossos medos mais profundos. Ele nos mostra que, por mais assustador que seja o universo, ainda há beleza e maravilhas a serem encontradas nele. E talvez esse é o verdadeiro terror de Cthulhu. A ideia de que, no final das contas, somos nós quem criamos os nossos próprios monstros. Existe um livro fruto de uma mente perturbada, banhado nas sombras do sobrenatural, que é uma janela para os segredos mais obscuros do cosmos.
Suas páginas, encadernadas em mistérios e escritas em idiomas esquecidos, contêm rituais e encantamentos que desafiam a própria essência da sanidade humana. Conhecido pelo nome de Necronomicon, este objeto não é apenas um livro ordinário com conhecimentos esotéricos. Ele é um portal para um universo onde as leis da natureza se dobram perante o horror cósmico, onde entidades ancestrais aguardam famintas e espreitando nas profundezas do espaço e do tempo. Aqueles que ousam folhear suas páginas são arrastados para um abismo de loucura e desespero, onde a realidade se despedaça e os mais terríveis pesadelos ganham vida. Nas areias escaldantes e implacáveis do deserto caminhava uma figura solitária, cujo destino estava entrelaçado com os segredos sombrios do universo. Seu nome era Abdul Al-Zared, mais tarde conhecido pelo mundo como Louco Árabe, um título que mal arranhava a superfície de sua trágica e terrível jornada. Al-Zared, um poeta e erudito de Sanaa, no Iêmen, era consumido por uma sede insaciável por conhecimento proibido. Ele vagou por ruínas esquecidas e cidades perdidas, buscando os mistérios ocultos que jaziam nas sombras do mundo conhecido. Em suas viagens, ele encontrou horrores que desafiavam a compreensão humana, entidades e deuses antigos cuja existência era um insulto à realidade. À medida que seu conhecimento crescia, também crescia sua loucura. As verdades que ele descobriu eram de uma natureza tão aterradora que sua mente começou a se desfazer sob seu peso. Ele testemunhou rituais sombrios e aprendeu línguas que não deveriam ser faladas, línguas que torciam a realidade e enlouqueciam aqueles que ousavam pronunciá-las. Al-Zared, em sua loucura, começou a escrever o Necronomicon, um grimório de magia sombria e conhecimento cósmico. Este livro, escrito em Damasco sob a influência de visões e pesadelos, era um compêndio dos horrores que ele havia testemunhado e dos segredos que havia arrancado das garras do desconhecido. As páginas do Necronomicon eram um mapa para o inimaginável, um guia para despertar forças que dormiam nas profundezas escuras do espaço e do tempo. A influência de Al-Zared estendeu-se muito além de sua morte misteriosa e horrível, que alguns dizem ter sido o resultado de sua busca imprudente por conhecimento proibido. O Necronomicon sobreviveu, passando por mãos obscuras e influenciando gerações de ocultistas, alquimistas e buscadores de mistérios. A sombra de Al-Zared pairava sobre cada palavra, cada feitiço inscrito nas páginas amareladas. Abdul Al-Zared, o Louco Árabe, tornou-se uma lenda, um símbolo do perigo de buscar conhecimento além dos limites da sanidade humana. A cada vez que o Necronomicon é aberto e seus sortilégios são lidos, a presença de Al-Zared é sentida, um fantasma sussurrando nas sombras, guiando os incautos para um destino de loucura e desespero. O Necronomicon é encadernado em pele humana pálida e grotesca. Sua capa parece sussurrar segredos proibidos, uma promessa de conhecimento e terror para os incautos que se atrevem a tocá-la. Grande e imponente, o livro exala uma sensação de peso não apenas físico, mas também metafísico, como se cada página fosse impregnada com um fardo de segredos antigos e perigosos. As páginas, amarelecidas pelo tempo e frágeis ao toque, parecem quase se desfazer, mas resistem guardando sortilégios e conhecimentos arcanos escritos em línguas há muito esquecidas, em alfabetos indecifráveis, um enigma codificado na escuridão. As ilustrações que adornam suas páginas são tão perturbadoras quanto os textos. Imagens de criaturas abomináveis e símbolos profanos que dançam diante dos olhos, evocando uma sensação de desorientação e medo. Estas não são meras representações artísticas, elas são janelas para o abismo, capturando a essência do horror cósmico que permeia cada palavra do Necronomicon. O toque do livro é repulsivo,
A pele que o cobre parece pulsar com uma vida própria, uma energia sinistra que se infiltra no corpo e corrompe a mente do leitor. Segurar o Necronomicon é como tocar o próprio coração do terror, sentir a pulsação da loucura correndo através das veias. Os encantamentos e feitiços contidos no Necronomicon falam de invocação e comunicação com entidades cósmicas, seres que residem nas fissuras entre as dimensões. Esses feitiços, se mal utilizados, podem abrir portais para mundos que não deveriam ser alcançados, liberando horrores que anseiam por se infiltrar em nossa realidade. O Necronomicon também explora rituais misteriosos, práticas ocultas destinadas a manipular as forças mais primitivas do universo. Esses rituais são complexos e perigosos, exigindo sacrifícios e atos que desafiam a moral e a ética, servindo como lembretes macabros do preço do conhecimento proibido. São cerimônias que podem alterar o tecido da realidade, distorcendo o tempo e o espaço, invocando poderes que a humanidade não foi destinada a compreender. Além dos sortilégios e rituais, o Necronomicon é uma fonte de conhecimento cósmico, uma crônica de segredos que retomam a aurora do tempo. Ele fala de civilizações antigas e perdidas, de deuses esquecidos e de verdades que estão escondidas nas estrelas. As páginas do Necronomicon também estão repletas de profecias e previsões, vislumbres de futuros possíveis e terríveis, mundos onde as entidades dos mitos de Cthulhu reinam supremas, e a humanidade é reduzida a nada mais do que sombras e memórias. Essas profecias são enigmas envoltas em camadas de mistérios, cada uma revelando um destino possível, cada uma mais aterradora do que a última. Ler suas páginas é se aventurar em um labirinto de loucura e desespero, um caminho do qual poucos retornam inalterados. Este grimório não é apenas uma coleção de conhecimentos proibidos. É um portal para o abismo, um convite para dançar na beira da realidade e olhar diretamente nos olhos do terror eterno. Em meio às sombras de bibliotecas esquecidas e cofres ocultos, repousam diversas versões e traduções do infame Necronomicon, cada uma encerrando seus próprios segredos e horrores. O livro de Abdul al-Zared foi traduzido e recriado inúmeras vezes, cada versão absorvendo a escuridão de sua era e acrescentando camadas de mistério e terror. Na primeira dessas traduções, a versão grega do Necronomicon, conhecida como Necronomicon de Theodoros Philetas, emergiu no século IX. Diz-se que esta versão, escrita com uma caligrafia frenética e desesperada, capturou não apenas as palavras de al-Zared, mas também sua crescente loucura. Os leitores dessa tradução frequentemente encontravam-se perdidos em labirintos de textos enigmáticos, com passagens que pareciam se alterar e se retorcer diante de seus olhos. No século XV, Olaus Wormius traduziu o livro para o latim, criando uma versão que se espalhou como uma praga sombria pela Europa medieval. Esta tradução, conhecida pela sua prosa densa e abominável, foi frequentemente perseguida e queimada pela Igreja, que temia o conhecimento que ela continha. No entanto, cópias desta versão pareciam surgir nas mãos de alquimistas e ocultistas, sempre envoltas em rumores de rituais sinistros e desaparecimentos misteriosos. No mundo árabe, circulavam versões manuscritas do Necronomicon, repletas de anotações marginais e comentários de gerações de estudiosos obscuros. Essas cópias eram adornadas com símbolos arcanos e ilustrações perturbadoras que pareciam se mover e mudar sob o olhar atento dos leitores, sussurrando segredos nas línguas esquecidas dos djinns e demônios do deserto. Nos tempos modernos, surgiram traduções em inglês e outras línguas contemporâneas, cada uma prometendo desvendar os mistérios do Necronomicon para uma nova geração. No entanto, essas versões modernas muitas vezes carregavam suas próprias maldições. Leitores relatavam sentir uma presença espreitando por trás das palavras, um sussurro no escuro que falava de loucura e desespero. Cada tradução e versão do Necronomicon
Servia como um espelho sombrio para a cultura que a produzia. Para os incautos, o terrível Grimório é uma tentação, prometendo conhecimento e poder além dos sonhos mais ousados. Mas esse conhecimento vem a um preço terrível, frequentemente custando a sanidade e a alma daqueles que se atrevem a desvendar seus segredos. Para os eruditos e os corajosos, ou talvez os tolos, ele é um guia para o oculto, o mapa que leva os cantos mais escuros e esquecidos do universo. Em histórias repletas de névoas de mistério e terror, o Necronomicon muitas vezes emerge como um elo entre o mundo conhecido e as terras dos sonhos, entre a realidade humana e os domínios dos grandes antigos. Aqueles que estudam suas páginas podem encontrar-se caminhando em Relia, a cidade afundada onde Cthulhu espera sonhando, ou talvez nas áridas planícies de Leng, onde horrores indescritíveis espreitam. Este é o Necronomicon, o livro dos mortos, um compêndio de horrores que desafia a sanidade e a realidade. Um portal para pesadelos que aguardam ansiosamente por trás de cada palavra, cada símbolo, cada página virada. O Necronomicon, em sua essência, é um monumento ao horror cósmico. Não é apenas um livro de magia. É um testemunho da insignificância humana diante das vastas e indiferentes forças do universo.